Ele me chamou de só uma barriga de aluguel no casamento do irmão, então eu peguei o microfone e expus tudo na frente da família inteira. Eu sempre odiei casamentos. Não porque eu não gostasse de amor. Um dia, acreditei nele com cada fibra do meu ser, mas porque casamentos revelam mais sobre as pessoas do que elas percebem, principalmente quando você não é a noiva. Era uma tarde morna de maio quando chegamos ao local. Tudo estava branco e dourado, cintilando sob o suave sol da Califórnia. O irmão dele, Thomas, não economizou em nada. Meu marido, Richard, ajeitou as abotoaduras com a facilidade de quem já tem prática, enquanto eu carregava nossa filha, Lily, no colo. 7 meses de idade, bochechas rosadas e totalmente alheia à tensão que vibrava logo abaixo da superfície. Eu não queria ter ido. Lily estava na fase de dentição, eu estava exausta e Richard vinha sendo ríspido comigo havia semanas. Mas ele insistiu com aquela voz firme e inabalável: não vamos criar drama. É o casamento do meu irmão. Fique apresentável. Então prendi o cabelo, vesti o vestido azul marinho que ele escolheu e ensaiei sorrisos diante do espelho até parecerem naturais. Sentamos perto da frente, bem atrás de Thomas e da nova esposa. Richard estava radiante de orgulho. Ele sempre adorou o irmão, talvez mais do que jamais adorou a mim. Acomodei Lily no meu colo e tentei pegar a mão de Richard. Meus dedos encostaram nos dele. Ele se encolheu, como se eu o tivesse queimado. Então ele se inclinou para perto do meu ouvido, a voz baixa, mas cortante: não me faça passar vergonha. Você é só uma barriga de aluguel hoje. Fique bonita. Fique quieta. E foi como se, naquele momento, eu tivesse sido esvaziada, como se tivessem arrancado tudo de humano dentro de mim, deixando só a casca. Dei uma risada leve, esperando que ninguém notasse, que ninguém escutasse. Lancei um olhar para as outras esposas, impecáveis, compostas, imaginando se elas também tinham sido reduzidas a meros recipientes para filhos e conveniências. Não chorei. Não ali. Quando começaram os discursos, fiquei em silêncio. A mãe dele foi a primeira, relembrando entre lágrimas histórias de quando os irmãos eram pequenos. O pai veio depois, com aquele humor seco que rende risadas contidas. Então foi a vez de Richard. Ele falou sobre lealdade, família, tradição. Sua voz encheu o salão. Então, inesperadamente, passaram o microfone para mim. Você gostaria de dizer algumas palavras? Thomas sorriu, alheio à tempestade sob minha pele. Richard virou-se para mim com um olhar duro. Você não precisa, ele disse, mais uma ordem do que um gesto de conforto. Mas eu me levantei e sorri. Segurei o microfone como se fosse algo estranho, frio, desconfortável na mão, e mais pesado do que parecia. Meu coração martelava tão forte que quase não ouvi o silêncio que caiu sobre o salão. Todos os olhos estavam em mim, e os de Richard queimavam. Comecei, a voz mais baixa do que eu gostaria. Limpei a garganta, me firmei e tentei de novo. Obrigada por me deixarem falar, eu não estava planejando. Mas casamentos são momentos, não são? Momentos que a gente guarda na memória. Alguns acenos educados. Eu me lembro do meu casamento, falei, olhando de relance para Richard, cujo rosto congelou num sorriso tenso. Eu tinha 26 anos, estava nervosa, esperançosa. Achei que estava me casando com um homem que me enxergava. Alguém se mexeu desconfortável numa das mesas. Sorri mais, como se fosse uma piada e eu estivesse só aquecendo. Me lembro de pensar, é o começo de uma vida juntos. A gente imagina coisas, não? Manhãs de domingo com café, nomes de bebês sussurrados no escuro, alguém segurando sua mão quando você está cansada e sua camisa está manchada de leite. Um leve murmúrio percorreu a sala. Richard inclinou a cabeça, um aviso. Mas às vezes continuei. Você acorda anos depois e percebe que virou parte da mobília. Você não é mais parceiro. É um acessório ou um recipiente. Ouvi o barulho de um garfo batendo num prato. O silêncio se aprofundou. Só Lily balbuciava ao fundo, inocente, sem entender. Minha mão tremia enquanto eu apertava mais o microfone. Olhei diretamente para Richard agora. E às vezes a pessoa com quem você se casou, que um dia disse que você o tornava melhor, se encolhe quando você tenta tocá-lo. Não porque esteja com raiva, mas porque esqueceu que você é humana. Minha voz falhou um pouco, mas não parei. Thomas, Claire, virei-me para os noivos. Espero que vocês nunca deixem de se enxergar, mesmo quando a vida ficar barulhenta, bagunçada, difícil. Porque quando a gente deixa de enxergar o outro, não é mais casamento. É encenação. Com isso, devolvi o microfone e saí do palco. Minhas mãos suavam. Não olhei para ninguém. Apenas peguei Lily, que agora estava com uma prima de Richard, e a segurei forte no peito. Richard não me seguiu, não de imediato. Quando seguiu, foi nos fundos do prédio, perto do estacionamento, onde o cheiro de champanhe e suor dava lugar ao ar fresco e ao silêncio. Que diabos foi aquilo? Ele sibilou com os olhos arregalados de raiva contida. Você está louca? Eu disse a verdade e falei baixinho. Ele se aproximou, se impondo. Você acabou de me fazer passar vergonha na frente de toda a minha família. Olhei para ele. Não, eu só lembrei a todos de que eu existo. As narinas dele se inflaram. Vá para casa agora. Vamos conversar depois.
Ele não se ofereceu para ajudar com Lily, nem sequer olhou para ela. Virou-se e voltou para a festa, como se não tivesse deixado para trás uma mulher desmoronando na própria sombra dele. Dirigi de volta sozinha, Lily dormindo no banco de trás, e pela primeira vez em anos, me permiti chorar sem culpa. Na manhã seguinte ao casamento, Richard agiu como se nada tivesse acontecido. Ele se serviu de café, beijou a testa de Lily e rolou o feed do celular como se fosse só mais um domingo. Fiquei parada na pia, observando como se fosse um estranho que tivesse aparecido na minha cozinha. Meu corpo ainda doía de carregar Lily, o peito apertado pela falta de sono. Mas ele não me olhou de verdade, não mais. Ele nunca olhava. Vou pra academia, ele disse, seco, sem esperar resposta. Não esqueça que meus pais vêm às 3. Tente não tocar no assunto de ontem. Pisquei. É só isso? Ele parou. O que mais seria? Não respondi. Não adiantava. Richard não se desculpava, pelo menos não comigo. Nem sempre fora assim. Quando nos conhecemos, ele era magnético. Ternos impecáveis, fala ágil, uma confiança que enchia o ambiente. Ele reparava nas coisas. No jeito que eu mordia o canudo quando estava ansiosa. Nos livros que eu adorava, mas nunca terminava. Como eu ria com o corpo todo. Mas as coisas mudaram depois que nos casamos. Aos poucos, no início, ele começou a corrigir como eu falava nos jantares. Parou de segurar minha mão em público. Quando engravidei, ele parecia irritado. Não bravo, não cruel, só frio. Como se eu tivesse perdido valor por estar mais pesada, mais lenta, sempre cansada. Quando Lily nasceu, ele quase não a segurava. Dizia que não queria fazer errado, mas os meses passaram, e ele nunca voltou a tentar. Passei a fazer tudo, as mamadas, a lavanderia, as noites em claro, as consultas médicas. Quando perguntei uma vez se ele podia trocar uma fralda, ele riu. Você é melhor nisso. Instinto natural. Não era instinto. Era exaustão. Era sobrevivência. Quando os pais dele apareceram naquela tarde, eu pus o mesmo sorriso que vinha usando havia meses. A mãe dele comentou como eu tinha ficado calada no casamento. Você não disse muita coisa, ela falou tomando vinho. Foi bem elegante. Aquele seu discursinho deu o que falar. O maxilar de Richard travou. Assenti educadamente. Às vezes a honestidade incomoda as pessoas. Ela piscou. Então era honestidade mesmo. Não havia maldade óbvia na voz dela, só aquela reprovação passiva que fere mais do que qualquer grito. Me perguntei se ela já tinha se posicionado contra o marido alguma vez. Provavelmente não. As mulheres daquela família eram ensinadas a sorrir, mesmo que só tivessem marcas por dentro. Depois que eles foram embora, Richard não falou comigo por horas. Ele viu TV enquanto eu dava banho em Lily, aninava até dormir, limpava a cozinha e dobrava a roupa. Era como se eu não existisse. À meia-noite, o encontrei parado na varanda dos fundos, olhando para o nada. Eu falei sério o que disse ontem, comentei em voz baixa. Ele não se virou. Você me fez parecer um idiota. Você me fez sentir um fantasma. Ele por fim se virou. Então agora você se acha mártir? É isso? Balancei a cabeça. Não, mas cansei de ser invisível. Ele riu com amargura. Você não vai a lugar nenhum. Você precisa de mim. Não tem emprego, nem dinheiro, nem plano. Está presa. Falou com calma, como se fosse um fato da vida. Como gravidade. Fechei a porta atrás de mim e voltei para a cama. E pela primeira vez me permiti imaginar uma vida sem ele. No dia seguinte comecei a fazer listas. Não listas dramáticas. Não como fugir ou como destruí-lo. Nada disso. Apenas coisas práticas. O que eu precisaria para sobreviver. Conta bancária, currículo, creche. Parecia surreal, como se eu planejasse a mudança de outra pessoa. Mas cada tópico trazia um pingo de clareza. Antes de Lily nascer, eu trabalhava como designer gráfica. Freelance. Clientes pequenos. Nada glamouroso, mas estável. Eu não mexia em softwares de design havia mais de um ano. Richard dizia que não havia necessidade de eu trabalhar. Ele ganhava o suficiente. Além disso, que tipo de mãe deixa o bebê com estranhos só para criar logos para padarias veganas? Mesmo assim, baixei o programa de novo, discretamente à noite. Quando abri o laptop pela primeira vez, chorei. Não de tristeza, mas porque parecia que eu tinha recuperado um pedaço de mim. Um pedaço real, não a versão que dobrava toalhas perfeitamente ou lembrava quais chupetas Lily preferia. Richard não percebeu. Ou se percebeu, não disse nada. Ele começou a chegar mais tarde em casa, cheirando a uísque e perfume de loja de departamentos. Dizia que era networking. Eu não fazia perguntas. Já conhecia o ritmo das mentiras. Numa quinta, Lily teve febre. Liguei para o trabalho de Richard. A assistente dele atendeu. Ela não está bem, falei. Preciso levá-la ao pronto-socorro. Houve uma pausa. Então a voz de Richard, fria e irritada, atravessou a linha. Você consegue lidar com isso? Por que me liga para tudo? Não estou, respondi, atordoada. É a primeira vez que eu estou em reunião. Clique. Levei Lily de carro e esperei na clínica por 3 horas, sozinha. Quando a enfermeira perguntou se o pai viria, respondi que não, ele estava ocupado.
Naquela noite, depois que Lily finalmente dormiu, abri uma conta bancária separada. Eu tinha $184 de um cliente que esqueceu de cancelar o pagamento automático. Parecia uma fortuna. Na semana seguinte, me candidatei a 2 freelas. Projetos pequenos. Pagavam quase nada, mas eu não ligava. Era uma prova. Prova de que eu ainda podia fazer algo. De que eu ainda era alguém. Uma das clientes, uma mulher chamada Nancy do Colorado, me mandou uma mensagem depois que entreguei o logo. Ficou lindo. Você realmente entendeu o que eu queria. Obrigada. Fiquei encarando as palavras por um tempo. Eram simples, mas ninguém me agradecia fazia meses, talvez anos. Richard mal falava comigo agora. Quando falava, era algo curto, mecânico. Lily precisa de mais lenços umedecidos. Estamos sem fórmula. Limpe a geladeira. Numa noite, enquanto eu dobrava a roupa, ele entrou segurando uma camisa que não estava passada. Você está ficando relaxada, ele disse. Olhei para ele, de verdade. Ele não tinha envelhecido bem. Tinha marcas em volta da boca que ficavam mais fundas quando falava com desprezo. Não disse nada, só voltei para a secadora. Ele ficou parado ali, talvez esperando um pedido de desculpas. Mas eu não ofereci nenhum, porque eu não era mais o móvel dele. 2 semanas depois da febre de Lily, consegui um trabalho que pagava mais do que todos os outros somados. Reformular o site de uma ONG em Vermont. Não era glamouroso, mas tinha prazos reais e pagamento real. E mais importante, me tratavam com respeito. Trabalhei nele. À noite, depois que Lily dormia, eu tomava café fraco e trabalhava até meus olhos arderem. Não foi fácil, mas me deu algo que Richard não podia tocar: impulso. Comecei a esconder comprovantes, juntar cada dólar, vender roupas usadas pela internet. Coisas silenciosas. Nada que chamasse atenção. Eu não queria que ele notasse a mudança. Ainda não. Então aconteceu algo inesperado. Uma amiga de faculdade me mandou mensagem no Facebook. Ei, vi seu nome no site de um cliente. Você ainda faz freelance? Lauren? Não falávamos havia 6 anos. Sim, digitei sem pensar demais. Principalmente à noite. Tenho um bebê em casa. Quer se encontrar? Vou estar na cidade semana que vem. Meu estômago revirou. Richard não ia gostar. Ele não gostava de qualquer mulher que me lembrasse a vida que eu tinha antes dele. Mas concordei mesmo assim. Nos encontramos em um café perto da biblioteca. Território neutro. Usei maquiagem pela primeira vez em meses. Não por vaidade, mas como armadura. Lauren estava quase igual. Cabelo loiro ondulado, sorriso afiado, risada alta. Você está ótima, ela disse, me abraçando. Cansada, mas bem. Sorri. Coisas da maternidade. Conversamos sobre faculdade, amigos em comum, trabalho. Contei a versão filtrada da minha vida. Ela percebeu. Você está bem? Perguntou baixinho. Não quero ser invasiva. Só parece que você está prendendo a respiração. Hesitei, sem saber o quanto podia dizer. Só estou tentando me reencontrar. Ela suavizou o olhar. Se precisar de ajuda, ajuda de verdade. Estou aqui. A firma onde trabalho tem subsídio para a creche. Contratamos designers remotos. Posso indicar seu nome. Pisquei. Você faria isso? Ela assentiu. Você era a melhor da turma. Sempre achei que desistiu cedo demais. Aquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, relembrando a versão de mim que sonhava com agências de criação e luzes da cidade, não com fraldas e silêncio contido. 2 dias depois, enviei meu currículo. Não contei para Richard. Ele notou na semana seguinte, quando viu uma fatura de cliente pelo correio. O que é isso? Perguntou, segurando o papel como se fosse uma prova. Um pagamento por um projeto em que estou trabalhando. Eu nunca deixei de saber trabalhar. Ele me encarou, trincando o maxilar. Você devia ter falado comigo. Eu falei e respondi, calma. Você só não ouviu. Ele saiu da sala sem dizer nada, sem gritar. Ainda não. Isso me assustava mais. Mais tarde, verifiquei as fechaduras. Todas. Então mandei outro e-mail para Lauren. Estou interessada. Ela respondeu. Em minutos. Já passei seu nome. Entrevista. Semana que vem está resolvido. Pela internet. Vesti uma camisa branca que não usava desde antes de Lily nascer e me sentei no único canto da casa onde a presença de Richard não parecia pesar. A entrevistadora, Dana, era acolhedora, objetiva, respeitosa. Não perguntou por que eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Quis saber sobre meu processo criativo, meus métodos, como eu equilibrava a teoria das cores e voz de marca. Por 30 minutos, não fui esposa. Não fui mãe. Fui apenas eu. Quando terminamos, ela sorriu. Entraremos em contato em breve. Mas já adianto que a recomendação da Lauren tem muito peso. Assim que encerrei, soltei um suspiro tão longo que até me surpreendi. Lily se mexeu no monitor de bebê e, como num passe de mágica, o encanto se desfez. Fechei o laptop, a peguei no colo e caminhei pela casa com ela junto ao peito, cantarolando. Eu ainda não tinha um emprego, mas tinha algo melhor que a certeza, esperança. Naquela noite, Richard chegou mais tarde do que de costume. A gravata frouxa, o olhar enevoado. Saiu para beber, perguntei, cansada demais para me segurar. Ele grunhiu. Coisas do trabalho. Não insisti.
Ele não explicou mais. Me olhou e então olhou em volta, a casa mais limpa que o normal. Uma vela acesa, o bebê dormindo. Estreitou os olhos. Por que está tão feliz? Não estou, menti. Só estou cansada. Ele assentiu devagar, como se analisasse aquela resposta. Pois deveria mesmo. E subiu as escadas sem dizer mais nada. Naquela semana recebi a ligação. Fui aceita no emprego. Meio período remoto, horário flexível, salário inicial. O suficiente para começar. Quer pensar um pouco? Dana perguntou. Não preciso, respondi. Estou pronta. E era verdade. Chorei depois que desliguei. Não de medo nem de culpa. De alívio. Liguei para Lauren para agradecer. Ela disse, agora você só precisa de um plano de saída. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas não pode ficar estagnada. Ela estava certa. Não era só trabalho. Era segurança. Richard não me batia. Nunca tinha batido. Mas o controle dele era um tipo diferente de violência. Silencioso, sistemático, envolto num sorriso que não chegava aos olhos. No dia seguinte, pedi subsídio para a creche. Procurei um abrigo local não para ficar lá, mas para saber quais recursos eu poderia ter se precisasse. Comecei a pesquisar apartamentos de um quarto, anotando preços. Todas as noites eu apagava o histórico de buscas, escondia documentos numa pasta rotulada, exames de crescimento da Lily. Mantenho a voz leve perto de Richard, a geladeira cheia, as roupas passadas. Nunca dei motivo para ele me encarar tempo demais. E mesmo assim, certa noite ao passar perto do escritório dele, senti seu olhar em mim. Virei-me devagar. Ele estava sentado numa cadeira de couro, mãos entrelaçadas, olhar indecifrável. Você anda ocupada, ele disse. Congelei. Trabalho, bebê, sempre tem algo. Para alguém que vivia cansada o tempo todo, você anda cheia de energia agora. Engoli em seco. Acho que estou me virando melhor. Ele fez que sim uma vez. Equilíbrio. Não disse mais nada, não sorriu, só me observou enquanto eu saía. Minhas mãos tremiam quando cheguei ao quarto. Na manhã seguinte, acordei cedo. Lily ainda dormia, o peitinho subindo e descendo num ritmo que me acalmava. Passei café, conferi meus e-mails e encontrei os documentos de contratação de Dana na caixa de entrada. Bem-vinda ao time, dizia. Fiquei olhando para aquelas palavras por muito tempo. Não significavam apenas emprego. Significavam opções. Opções são liberdade. Naquele dia fiz algo ousado. Fui visitar um apartamento. Pequeno, antigo, chão que rangia, armários desatualizados. Mas limpo, seguro e dentro das minhas possibilidades. Disse ao gerente que estava só pesquisando, mas tirei fotos. Perguntei sobre o depósito. Decorei a rua. Quando voltei para casa, Richard estava na cozinha. Ele ergueu o olhar no momento em que entrei. Você saiu. Não era uma pergunta. Sim, respondi. Ótimas compras. Ele olhou para as 2 sacolas na minha mão. Não parece muita coisa. Não é, só fraldas e leite. Ele assentiu devagar, a expressão indecifrável. Naquela noite, enquanto eu dava banho em Lily, me peguei cantarolando. Não fazia isso havia meses. Enxuguei-a, embrulhei-a na toalha e a deitei no berço, e por um instante acreditei que eu conseguiria sair dali sem grandes confusões, só eu e ela. Sem explosões, sem cenas. Mas então o telefone tocou. Richard atendeu. Disse poucas palavras, secas, diretas. Depois me passou o aparelho. É sua mãe. Hesitei. Eu não falava com ela havia semanas. A voz dela estava calma, mas havia algo estranho. Filha, o Richard me contou. Disse que você está passando por um momento difícil. Que anda sobrecarregada. Meu coração disparou. O quê? Ele está preocupado, ela continuou. Falou que você anda paranoica, talvez deprimida, que está se afastando dele e do bebê. Disse que você está trabalhando demais. Senti tudo girar. Estou bem, falei. Não deu ouvidos a ele. Só estou verificando, ela disse, cautelosa. Talvez seja bom conversar com alguém, por precaução. Depois que desliguei, fui até a sala e parei na frente dele. Você ligou para minha mãe? Ele não se mexeu. Ela perguntou de você. Você disse que eu estava desequilibrada. Eu disse que estava preocupado. E estou de fato. Olhei para ele. Por que está fazendo isso? Porque você está se descontrolando. E se você não enxerga, alguém precisa enxergar. Era sutil, meticuloso, uma lâmina envolta em veludo. Ele queria me desacreditar, caso eu tentasse ir embora. Ele estava construindo um dossiê. Aos poucos, em silêncio, como sempre fez. Aquela noite, imprimi todos os documentos. Olerites, e-mails, comprovantes de contato com creches. Escondi tudo na bolsa de fraldas da Lily, debaixo do leite em pó. Preparei uma mochila de emergência com fraldas, lenços, papinha, uma troca de roupa e deixei no porta-malas. Não contei a ninguém, porque agora eu sabia que Richard não me deixaria simplesmente sair. Ele precisava manter o controle, e eu estava farta de ser controlada. A semana seguinte passou num turbilhão de cautela. Eu trabalhava em silêncio durante o dia, embalando Lily com uma mão enquanto revisava layouts com a outra. À noite, conferia tudo de novo. Senhas, extratos, esconderijos. Decorei rotas para o abrigo, endereços, números, placas.
Não falei do meu plano nem pra Lauren, mas eu sentia que algo ia acontecer. O humor de Richard mudou. Ele parou de perguntar, de fingir. Ficava parado nos vãos das portas, me olhando sem falar nada. Fechava o laptop assim que eu entrava. Falava do nosso álbum de casamento, do nosso futuro, como quem tenta te lembrar quem você já foi, quem você deveria ser. Então, numa noite chegou com flores. Peonias minhas preferidas. Ele não me comprava flores havia mais de 2 anos. Achei que poderíamos nos reconectar, ele disse, colocando-as num vaso como se fosse uma oferta de paz. Voltar a ser um time. Sorri com cautela. Foi gentil. Ele serviu vinho para nós, sentou no sofá ao meu lado, o braço esticado nas minhas costas, sem encostar, só pairando. Você está diferente ultimamente, comentou. Mais ocupada. Mais reservada. Tenho muita coisa para lidar. Ele assentiu devagar. Mesmo assim, você poderia se apoiar em mim mais. Se algo está errado, pode falar. Olhei para ele, de verdade. Aquilo não era bondade. Era vigilância disfarçada de preocupação. Estou bem, falei em voz baixa. Ele demorou um segundo a mais antes de responder. Ótimo. Porque acho importante estarmos em sintonia. Mais tarde naquela noite, olhei meu celular e notei um aplicativo estranho instalado, algo chamado Secure Track. Eu não tinha baixado nada. Senti um calafrio. Verifiquei permissões, GPS, microfone e mensagens. Tinha acesso a tudo. Apaguei na hora e fui checar a bolsa de fraldas de Lily. Minha pasta de emergência tinha sumido. Não chorei. Preparei outra só com o essencial, e escondi em um lugar que ele nunca procuraria. O fundo da lixeira do banheiro, triplo embrulho de plástico e rolos de papel. Na manhã seguinte, levei Lily à creche para um teste. O lugar era iluminado, com desenhos nas paredes, e uma mulher gentil chamada Rosa nos recebeu como se fôssemos da família. Observei pela janela enquanto Lily engatinhava até um monte de bloquinhos, sorrindo para os outros bebês. Pela primeira vez, não senti culpa. Senti permissão. Depois, parei num posto de gasolina e paguei em dinheiro por um celular descartável. Aquela noite fiz a ligação que tanto temia, mas que sabia que precisaria fazer. A coordenadora do abrigo atendeu. Tem um bebê, falei, a voz trêmula. E acho que preciso ir embora em breve. Talvez hoje à noite. Ela não fez perguntas que eu não pudesse responder. Teremos um quarto pronto, disse. Venha quando for seguro. Quando cheguei em casa, Richard estava sentado à mesa da cozinha, o celular virado para baixo, os olhos cravados em mim. Ele sorriu largo e estranho. Saiu de novo hoje? Sim, respondi. Só uns afazeres. Você anda fazendo muitos desses. Passei por ele, não me encolhi quando ele se levantou atrás de mim. Não mostrei medo, mas por dentro eu sabia. Estava quase na hora. Aquela noite não dormi. Fiquei deitada ao lado dele, imóvel, ouvindo sua respiração, estável, calma. Como se ele não tivesse transformado nossa vida num jogo de xadrez. Como se ele não tivesse feito o primeiro movimento fazia tempo. Às 3h14, saí da cama e fui até o quarto de Lily. Ela se mexeu, mas voltou a dormir. Com um punho minúsculo embaixo da bochecha, beijei sua testa. Às 4h, o mundo lá fora estava escuro e silencioso. Enrolei-a num cobertor, a segurei e saí pela porta dos fundos. O ar estava frio e cortante. Senti-o atravessar meu moletom enquanto destravava o carro, rezando para o barulho não ecoar. A bolsa de emergência já estava no porta-malas. O celular descartável estava ligado, com o endereço do abrigo. Prendi Lily na cadeirinha, entrei no carro e apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Não olhei para casa, não até ver a luz da varanda acender. Ele estava parado na porta, ainda descalço, me observando. Por um instante não se moveu. Então, devagar, deu um passo à frente. Apertei o acelerador. Não esperei para ver se ele correria atrás de nós. Não esperei para ouvir o que ele diria. Dirigi pelas ruas desertas, passando por casas adormecidas. Cada semáforo vermelho parecia uma armadilha. Cada sombra me fazia estremecer. Às 4h43, cheguei ao abrigo. Rosa, não a mesma da creche, mas outra mulher com a mesma gentileza firme, me recebeu na porta. Ela não fez perguntas. Simplesmente abriu os braços e nos levou para dentro. Arranjaram um bercinho portátil para Lily e um quarto para mim, com uma tranca do lado de dentro. E, pela primeira vez em anos, fechei os olhos sem medo. Eu não sabia como seria o dia seguinte. Não fazia ideia de como seriam as audiências de custódia, nem das histórias que Richard contaria. Mas eu sabia que tínhamos partido. Estávamos seguras. E eu não voltaria mais. 2 semanas depois, lá estava eu, de pé em um vestido emprestado, com o microfone na mão de novo. Thomas tinha ligado. Disse, Claire, eu queríamos que você falasse. O que você disse no nosso casamento ainda repercute. Pessoas ainda comentam. Quase ri, mas concordei. Era uma recepção menor, só um jantar pós-casamento para a família e amigos que não puderam ir. Richard estava lá. Claro que estava. Ele ficou no fundo, braços cruzados, fingindo que eu não existia. Já tinha começado a espalhar a versão dele, que eu tive um colapso, que o abandonei. Contou à mãe dele que eu estava internada.
A minha que eu tinha levado Lily sem permissão. Mas nada disso importava agora porque eu tinha documentos. Tinha testemunhas. Tinha uma advogada. Uma mulher firme e perspicaz que enxergou através de Richard em poucos minutos. O processo na vara de família estava só começando, e levaria meses talvez mais, mas hoje era meu dia. Respirei fundo e comecei. Quando falei no casamento de vocês, eu disse que casamento é sobre enxergar um ao outro, e eu falava sério. Mas o que não disse naquela época, o que eu não tinha forças para dizer, é que às vezes você precisa se enxergar primeiro, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Um silêncio denso tomou conta do lugar. Passei anos achando que eu era menos, que eu devia me encolher, ficar calada, sobreviver. Achei que se eu fizesse tudo certo, o amor voltaria. Que a crueldade era só uma fase, que a frieza era só estresse. Mas não era. Ergui o olhar. Richard não se mexeu, mas seu maxilar estava travado. Eu fui embora, falei firme. E foi a coisa mais difícil que já fiz. Não porque eu deixasse de amar, mas porque finalmente amei a mim mesma mais do que o conforto de outra pessoa. Ninguém aplaudiu. Não precisava. O silêncio carregava o peso da verdade. Devolvi o microfone, saí do palco e ao passar por Richard, olhei-o nos olhos pela primeira vez em meses. Ele não disse nada porque não havia mais nada a dizer. Naquela noite de volta ao abrigo segurei Lily contra meu peito e repeti as mesmas 3 palavras baixinho no cabelo macio dela: estamos livres.